Olá, meu querido amigo, seja bem-vindo a mais um programa de meditação bíblica. Você que nos assiste através do nosso canal na YouTube, através da nossa página no Facebook, ANV TV. Que a graça de Deus esteja contigo desde agora para sempre. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 90. Salmos, capítulo 90, foi o primeiro salmo a ser escrito. Ele foi escrito pelo primeiro escritor bíblico, Moisés. Moisés escreveu os Salmos 90 por volta dos anos 1400 a.C. E o livro de Salmos, no seu capítulo 90, o verso 10 e o verso 12, o verso 10 diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e fadiga, pois isso passa rapidamente. O verso 12: ensina-nos a contar os dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Vamos falar com Deus. Eterno, maravilhoso Deus que estás nos céus, mais uma vez a tua palavra foi aberta. Fale ao nosso coração segundo a sua vontade. Traga-nos esperança no momento da diversidade, no momento da dor, no momento da morte. Que o Senhor seja o nosso estandarte, no nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Amados, a morte não escolhe status social. A morte não escolhe raça. A morte, ela atinge ricos e pobres, pequenos e grandes, homens e mulheres, crianças, jovens e velhos. Este é o nosso maior dilema da vida. O mais terrível de todos os males que existem na face da terra é a morte. E a pergunta que não se quer calar é: que benefício tem a morte para nós? Que benefício tem este dilema da vida? Que benefício tem o maior inimigo do homem, a morte? Que benefício tem esse último inimigo a morrer? Que benefício tem? Que benefício tem? Antes que eu responda a estas e outras questões, amado, vamos aqui entender algumas coisas. Existem muitas opiniões a respeito da morte. Existem muitas opiniões, dependendo de cada crença do ponto de vista cultural, filosófica ou religioso. Para alguns, a morte é uma passagem para outra existência. Para os outros, a morte é o fim absoluto de tudo, independentemente da opinião de cada um de nós. A Bíblia é o nosso padrão de regra e fé, e eu estou disposto a largar mão da minha fé pelos princípios da palavra de Deus. Por isso, eu quero convidá-lo a entendermos aqui o assunto da morte à luz da Bíblia. À luz da Bíblia. Amados, a Bíblia define a morte. Porém, para nós entendermos a morte, nós temos que entender o que é a vida. Quando você abre a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Sim, o que é a vida? A vida é a junção do pó da terra, mas o sopro de Deus, este sopro que é chamado também de fôlego de vida, esse sopro que é chamado de espírito. O pó da terra, mas espírito, equivale à alma vivente. Isto é a definição da vida. Deus traz a existência do homem com essas duas matérias. Deus forma o boneco Adão. O boneco está formado através do barro, através do lodo. A estrutura de Adão está criada. Deus, quando vê a estrutura humana criada, sopra em suas narinas o fôlego da vida. Torna uma alma vivente. Então, uma alma vivente é uma pessoa que tem vida, é uma pessoa que não só tem o pó da terra, que é o barro, mas também
também tem o sopro de Deus. Isso corresponde a uma alma vivente. Sim, amados, eu e você que está me ouvindo nesta noite, nós somos uma alma. Somos uma alma viva. Sim, à luz da Bíblia, eu e você somos uma alma viva. Amados, a expressão alma na Bíblia, ela tem vários significados. Alma na Bíblia pode significar a mente humana. 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, verso 23, a palavra de Deus diz assim: o Deus da paz vos santifique em tudo, tanto o vosso corpo, alma e espírito. Essa expressão alma aqui no original significa mente, psique. Sim, a parte psicológica humana. Paulo, ele não está a falar que o homem tem 3 matérias. Isso seria contra os princípios da palavra de Deus. Por isso que o texto que nós lemos em Gênesis 2:7 diz que Deus formou o homem do pó da terra. O boneco foi criado, Adão foi criado com 2 matérias, o pó da terra, mas o sopro divino equivale a uma alma vivente. E quando Paulo escreve, Paulo na verdade está a falar das 3 dimensões que compõem a identidade humana. A razão pela qual a ciência prova isso, quando o cientista, filósofo Paulo, ele vai abordando as 3 dimensões: a dimensão física, a dimensão psicológica e a dimensão espiritual. Paulo está a dizer assim: precisamos nos consagrar a Deus, tanto a nossa dimensão física, a nossa dimensão psicológica e a nossa dimensão espiritual. A nossa consagração a Deus não deve ser inseparáveis. O que afeta um, afeta os demais. Sim, afeta os demais. Paulo está a dizer assim: vamos nos consagrar a Deus, vamos dedicar a nossa vida a Deus. Amado, além da alma significar a psique humana, a mente humana, alma da vida. Hebreus 13, verso 17, por fim. Amados, pessoas morrem. A imortalidade dos anjos é condicionada a Deus. O único ser que não morre na face da terra, o único que não morre em todo o universo é Deus. 2 de Timóteo capítulo 6, verso 16, a Bíblia diz que Deus é imortal. Sim, Deus é imortal. E o que acontece quando alguém morre? Eclesiastes 9, o seu verso 5 e o verso 6. Eclesiastes 9. Abra a palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Eclesiastes 9, o verso 5 e 6 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e não tem parte nenhuma do que se faz debaixo do sol. Sim, os mortos não sabem absolutamente nada. Esta é a condição de quem morre. Por isso, no livro de João capítulo 11, compara a morte como sono, quando ele diz que nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou para despertá-lo. Amados, a morte é comparado a um sono profundo. Esse sono é tão profundo que você não tem consciência de nada. A memória fica apagada à luz das Sagradas Escrituras. Sim, por isso lhe digo, Lázaro não se lembrava de Jesus na morte. Por que Lázaro não se lembrava de Jesus? Porque a palavra de Deus, no livro de Salmos capítulo 6, verso 5, diz assim: ninguém se lembra de Deus na morte. Ainda Salmos 146, verso 4: sai-lhes o espírito, nesse mesmo dia perecem todos os seus pensamentos. Salmos 115, verso 17: os mortos não louvam a Deus. Quem morreu, morreu. A sua memória jaze no esquecimento. A Bíblia diz: o seu amor, o seu ódio. Por isso acredito pela palavra de Deus que Lázaro, quando esteve morto na tumba, Lázaro não amava Marta, Lázaro não amava Maria, porque a Bíblia está a dizer assim: até o seu amor
Tudo está entregue ao esquecimento. Amado, quando você morre, o ódio que você sente, tudo fica entregue ao esquecimento. No sono profundo, você não vê lá o tempo. Sim, a morte é comparada como sono. O estado dos mortos é inconsciente. Para onde vão as pessoas que morrem? A Bíblia diz que o pó volta ao pó de onde veio. Cada um de nós, quando morre, vai para a sepultura. Eclesiastes 3, verso 20. Todos vieram do mesmo lugar, e todos ao pó voltarão. Todos ao pó voltarão. Em Gênesis, quando Deus disse: no dia em que comerdes, certamente morrerás. Lembre-se que a única consequência mencionada na declaração de Deus foi a morte. Foi a morte. E depois do pecado, todas as consequências que surgiram depois do pecado eram como uma seta que apontavam para a morte. Depois do pecado, o homem não só fica sujeito à morte, o homem passa a sentir dor. Depois do pecado, o espinho começa a crescer na terra. Depois do pecado, o sofrimento começa a aparecer na terra. Depois do pecado, a miséria começa a se tornar uma realidade no mundo. Sim, sim, tudo para apontar a este elemento que nós estamos falando, a este dilema da nossa vida. Morte, sim, a morte é um fenômeno que surgiu após o pecado, como consequência da rebelião dos nossos primeiros pais. Amados, esta morte física, além dela ser malífica, ela é a manifestação da misericórdia de Deus. Daí vem o nosso tema nesta noite: benefícios da morte. Sim, quais são os benefícios que a morte traz? O primeiro benefício: a morte evita o sofrimento eterno. Esse é o primeiro. O segundo benefício: a morte traz alívio à dor. O terceiro: a morte ensina a importância da vida. A morte ensina a importância da vida. O primeiro e o segundo benefício encontramos no texto bíblico que lemos no princípio. A palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 90, diz assim no verso 10: a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e fatiga, pois passa rapidamente. Sim, pois passa rapidamente. Amados, Moisés está a dizer assim, que em seu tempo a média limite da vida era até 70 anos. Quem atingia 80, o que vinha depois era canseira, era fatiga. Sim, Moisés, quando vai ter com Faraó, ele tinha 80 anos de idade. E Moisés morre com 120 anos de idade. Nesse meio termo, entre 80 e 120, passaram-se cerca de 40 anos. Acreditamos que Moisés escreve este salmo exatamente neste intervalo. Moisés, cansado, lá na casa dos 80 para frente, Moisés escreve o Salmo 90, dizendo que a média é 70 anos. 70 anos. Mas a Bíblia diz que quando Moisés morre, Moisés não perde cegueira. Moisés tinha vigor de jovem. Mas por que que Moisés escreve? Se calhar, diferente de Moisés, Arão, 3 anos mais velho de Moisés, pode ser que Arão estivesse a passar por essa situação. Pode ser que Arão estava a passar em fatiga, em cansaço. Sim, pode ser que um ou outro contemporâneo de Moisés tivesse a passar por essa experiência. Mas o que a Bíblia nos declara nesta noite é que Deus inspirou Moisés para escrever assim: 70 anos é o limite, 70 anos é a média. Depois disso, canseira e fatiga. Canseira e fatiga. Amados, em 2020, a OMS fez uma publicação. E na publicação, a OMS diz que a média de vida em Angola é 63 anos.
63 anos. Então vamos traduzir o texto que nós lemos para os nossos dias. Como é que seria? A Bíblia estaria dizendo assim: a duração do povo angolano é 60 anos. Alguns, pela sua robustez, corrigindo, chegam até 65. Sim, mas quando chegam 65, eles passam por canseiro, eles passam por fadiga, porque a vida passa rapidamente. A vida passa rapidamente. Lembre-se que o primeiro benefício da morte, é que ela evita o sofrimento eterno. Em Gênesis, o plano de Deus é que o homem vivesse eternamente. E daí encontramos a árvore da vida. Mas quando o homem peca, já não poderia comer da árvore da vida, porque tornaria-se pecador imortal. Pecador imortal. Já imaginamos homens que não morrem, um sofrimento eterno. Você não morre. Se hoje para suportar um velho de 140 anos é trabalho, já imaginou suportar um homem de 6.000 anos? Um homem de 4.000 anos, virando esqueleto, mas com vida. Para Deus prevenir a raça humana deste sofrimento, Deus permite a morte. Deus permite a morte. O segundo benefício é que a morte traz alívio à dor. Quando você passa em situações de saúde difícil, dores insuportáveis, e a morte muitas das vezes chega a ser um alívio. Há um livro chamado Eventos Finais. Este livro diz assim: ao nos aproximarmos da crise final, haverá uma grande angústia, a qual nunca houve em toda a face da terra. Aqueles que Deus, na sua omnisciência, estará vendo que não poderão suportar o grande conflito, não poderão suportar este grande tempo de angústia, estarão descendo à sepultura antes do tempo. Sim, é a manifestação da misericórdia de Deus. É Deus querer dizer assim: meu filho, eu te amo, mas é necessário que você descanse na sepultura, porque está por vir. Você vai desejar a morte. Vai desejar a morte. Amado, o terceiro elemento, a morte ensina a importância da vida. E isso nós encontramos no segundo verso do nosso texto bíblico, Salmos 90, verso 12. Ensina-nos a contar os dias, de maneira que alcancemos corações sábios. Sim, ensina-nos a contar os dias, de maneira que alcancemos corações sábios. A vida é curta demais e ela precisa ser aproveitada. A vida é como neblina. Hoje existe, amanhã desaparece. A vida é como o vento. Sim, hoje existe, amanhã deixa de existir. Se você tiver dúvida, pergunta a um mais velho de 50, 60 anos. Se for possível, pergunta a um mais velho de 70 anos. E tenta saber dele a definição da vida. Ele vai declarar que não viveu o suficiente. Porque quando você olha para trás, você analisa desde o momento que você nasceu até agora, parece que você não viveu absolutamente nada. Parece que não vivemos nada. Por isso, a morte nos ensina a darmos importância na vida. Cuida mais da tua saúde, cuida da tua vida. Seja feliz e faça feliz aqueles que estão ao teu redor. Faça feliz aqueles que estão ao teu redor. Quando você vai na sepultura, você encontra homens que não tiveram a chance de abraçar o seu filho. Você encontra mães que não tiveram o privilégio de olhar para o filho e dizer: filho, eu te amo. Quando você vai para a sepultura, você encontra homens com projetos inacabados. Você encontra homens com sonhos de uma formação concluída, mas foram interrompidos pela morte. Estão lá na sepultura descansando. Sim,
Na sepultura você encontra doutor, você encontra ricos e pobres, você encontra todo tipo de classe. Sim, porque a morte não escolhe status social, a morte não escolhe raça, a morte não escolhe absolutamente ninguém. Se quem crê em Deus morre, quem não crê em Deus também morre. Aproveite a vida. Enquanto você respira, enquanto você tem em seu corpo barro o fôlego da vida, aproveite a vida. Faça feliz quem está ao teu redor. Não espere levar flor em alguém que morreu, porque o morto não sabe coisa nenhuma. Não adianta manifestarmos amor por aqueles que morreram, porque os mortos não sabem coisa nenhuma. Se você quer ter um novo recomeço, começa hoje a manifestar amor por aqueles que estão ao teu redor. Abrace como nunca. Se for possível, busque a Deus como nunca. Aproveite a vida, mas saiba que de tudo isso daremos conta diante do tribunal de Deus. Daremos conta diante do tribunal de Deus. Meu apelo para você nesta noite é: não pensa que temos muita vida pela frente. Você é jovem, se calhar você está nas casas dos 15 anos de idade, 20, 30. Quem sabe você está nas casas dos 40, 50. A vida é curta demais. Do dia da morte ninguém sabe, mas todos nós um dia morreremos. A pergunta que não se quer calar é: quando eu descair a sepultura, qual será o meu resultado? Que recompensa terei eu quando eu descair a sepultura? A Bíblia diz assim: eu te proponho a morte e a vida, escolhe pois a vida para que vivas. A Bíblia diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sim, Jesus quer nos garantir uma vida eterna. Por isso, amado, abra o teu coração a Jesus. Não espere você se encontrar numa situação de saúde terminal. Não espere o teu coração parar de bater para você abrir o coração para Deus, porque quando chegar este momento será tarde demais. A salvação é hoje, a salvação é agora. Enquanto houver graça, a Bíblia diz que todos vão ao mesmo lugar, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Sim, existe esperança para aqueles que abraçam Cristo como seu Salvador pessoal. Existe esperança para aqueles que renunciam à sua vida e vivem para Cristo. Sim, ajuda-me a contar os dias para que eu alcance coração sábio. E quando você analisa a tua vida e você entende que você não viveu o suficiente, você entende que falta pouco tempo, a qualquer momento a morte vai atingir o teu coração, você começa a viver com sabedoria. É possível que eu esteja a falar para alguém que está a passar por uma situação difícil. Seu parente morreu. Amados, a morte não é o fim. A morte não é o fim de tudo. Existe uma esperança. Sim, existe uma esperança, porque a palavra de Deus me declara que haverá ressurreição para aqueles que morrem em Cristo Jesus. Haverá ressurreição, haverá um reencontro. Sim, estaremos nos reencontrando com aqueles que morreram em Cristo Jesus. Mas só é possível se abrirmos o coração para Jesus. Só é possível se aceitarmos Jesus como nosso Salvador pessoal. Por que não se render a Ele? Por que lutar entre dois pensamentos? Por que esperar amanhã? Por que adiar a tua salvação se você tem vida hoje? Se o fôlego de vida ainda está em ti hoje. A Bíblia diz que havia um homem, começou a beber, começou a espancar a sua família. Esse homem não sabia que Deus pediria contas a ele. Esse homem não sabia
que Deus perderia a sua vida, porque ele pensou que tem oportunidades demais para se entregar a Jesus. Ele pensou que a vida é longa demais, mas a Bíblia declara que a vida é como neblina, hoje existe e amanhã desaparece. Por isso, amado, eu tenho tomado essa decisão todos os dias da vida. Será que esta é a tua decisão? Será que esta é a tua decisão? Será que você quer abrir o coração a Jesus e ser um instrumento poderoso para a salvação de alma? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê a paz em abundância. Que Deus te abençoe.